Olá, irmão, irmã. Bem-vindos a este culto no meio da semana, esse momento de nosso estudo e de oração. Nós queremos agradecer a Deus pelas muitas bênçãos que Ele tem nos concedido. E é um prazer ter o irmão, a irmã, um amigo conosco. Queridos, não esqueçam de divulgar o nosso canal, YouTube PIB Freguesia, e também divulgar as nossas mídias, para que mais pessoas possam estar assistindo, acompanhando a nossa programação e nos abençoando com o seu apoio. Nós queremos nesse instante lembrar de alguns irmãos que estão enfermos. Quero lembrar da irmã Glaucia, nossa querida irmã que está lá na Europa e está hospitalizada, carente de nossas orações e do cuidado do Senhor. Lembro também da irmã Malta Coelho, nossa antiga ovelha, mora lá nos Estados Unidos, na cidade de Tampa, e nos acompanha com carinho, acompanha com carinho as nossas programações, as nossas transmissões. Ela também esteve internada, já está em casa e ainda carente de nossa atenção, de nossas orações, e já agradecendo a Deus, né, por sua recuperação. Irmão Aldonor, nosso diácono, que está em tratamento de câncer, que Deus possa continuar abençoando e livrando de situações que venham entristecer o seu coração, que ele possa se manter firme, forte, a serviço do Senhor. Queremos lembrar também das famílias enlutadas. Os irmãos estejam orando, são muitas pessoas que estão vivendo esse momento triste de angústia por causa da pandemia. Os irmãos estejam orando. Não estamos citando nomes, mas os irmãos conhecem muitas pessoas e lembrem-se daqueles seus amigos, parentes e vizinhos que vivem essa situação. Não deixem, irmãos, de divulgar a nossa igreja. Fale dos nossos encontros, fale dos nossos cultos semanais. Estamos já com o culto presencial no sábado, nos domingos pela manhã, às 10h30, também com a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã. Divulguem para os seus amigos, tragam essas pessoas que estão passando por situações de luto, de ansiedade, de insegurança, de medo, para que possam estar conosco e serem abençoados em nossos cultos, terem uma palavra de conforto e de ânimo nesse momento de tanto desânimo. Lembrem também aos nossos amigos e divulguem a nossa EBD, nosso culto, nossa Escola Bíblica Doutrinária, todo sábado às 9 horas da manhã, com a irmã Ana Cláudia. E especialmente para o culto de oração, nós queremos que vocês divulguem, especialmente as mulheres, o nosso culto das Déboras, toda quarta-feira, às 16 horas, entre 16 e 17 horas. Elas se reúnem aqui no templo de nossa igreja para orarem pelos filhos. O slogan delas é filhos de pé, mães de joelhos e filhos de pé. Que vocês possam estar buscando ao Senhor nessa situação. Continuemos então com os nossos pedidos de oração. Esses chegaram pela nossa mídia, pelo Zap. A nossa irmã Ana Cláudia Luquim, ela está em Portugal com o esposo e pede as nossas orações para que ela consiga se adaptar lá e dar seguimento aos sonhos, aos projetos que eles têm morando lá naquela situação, naquele país. O irmão Anísio pede as orações pela sua irmã Rejane, seu cunhado Ronaldo e seu sobrinho Renan. Oremos por esses queridos, estão sofrendo com a ausência deles
E há também outros problemas que devemos colocar diante do Senhor em relação a esses queridos. Também, irmãos, temos agradecimentos. Agradecemos pela recuperação da irmã Soraya, que foi hospitalizada, operada, mas já está em casa recuperada. E nós louvamos a Deus pelo bem-estar daquela querida irmã. Oremos. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de, neste meio de semana, estarmos reunidos ao redor do teu trono, colocando diante do Senhor as nossas ansiedades, as nossas necessidades, as nossas preocupações. Pai, pedimos o conforto, a paz para aqueles corações que vivem situação de luto nesse instante. Quantas vidas, ó Pai, foram ceifadas por esta pandemia e alguns dos nossos queridos, pessoas próximas de nós. Dê, Senhor, aos corações enlutados, a paz que emana do teu trono. Também pedimos, ó Pai, por aqueles que estão acamados, alguns com Covid, internados, entubados. Pai, tenha misericórdia, especialmente dos teus filhos, ó Pai, se for tua vontade, para a glorificação do teu nome, retire-os dali, Senhor, para voltar aos seios da família e conviverem, Senhor Deus, ainda tempos de alegria aqui, servindo neste mundo. Também, ó Pai, pedimos pelas equipes que trabalham ao lado dos leitos, os médicos, as enfermeiras, os técnicos, todos, ó Pai, que estão envolvidos, que eles possam, especialmente os teus filhos, que eles possam ter porção dobrada da tua graça. Pedimos, ó Pai, por aqueles que estão morando fora do país, a irmã Ana Luquinho, o esposo, que estão, Senhor Deus, iniciando uma nova fase em suas vidas ali em Portugal. Também pedimos em favor da irmã Glaucia, Senhor, que encontra-se hospitalizada. Dê, Senhor Deus, a tua serva a força necessária para recuperar-se e sair do leito de dor. Te agradecemos, ó Pai, pela recuperação da irmã Malta, que ela volte às suas atividades junto à sua igreja ali em Tampa, que ela possa, Senhor Deus, continuar dando testemunho da tua palavra ali naquele país. Nós te louvamos, ó Pai, agradecidos por essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar hoje sobre o arrebatamento. Arrebatamento, a palavra arrebatamento procede do verbo grego arpazo, e significa retirar algo com rapidez inesperada, retirar sem aviso. Arrebatamento, no contexto da escatologia cristã, significa a retirada inesperada, rápida, sem aviso prévio, de forma sobrenatural, da Igreja de Cristo, da verdadeira Igreja cristã, deste mundo para o encontro com o Senhor nos ares. Porque o Senhor descerá dos céus com alarido, diz a palavra, e com voz de arcanjo, diz o texto sagrado, ao som das trombetas celestiais, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles através das nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, para ficarmos para sempre com o Senhor. Texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. No contexto escatológico cristão, portanto, o arrebatamento será o translado da igreja formada pelos salvos em Cristo deste mundo para as regiões celestiais, em cumprimento às profecias, às promessas proféticas
para estarmos para sempre com o Senhor. De acordo com o que escreveu o apóstolo Paulo aos crentes em Tessalônica e aos crentes da igreja em Corinto, o arrebatamento da igreja dar-se-á de forma ilógica para o conhecimento humano, de forma inexplicável para os conceitos científicos. Será inexplicável para o homem comum o desaparecimento de milhares de pessoas, o desaparecimento de todos os bebês da face da terra, algo sem precedente na história. O apóstolo Paulo escreveu que com o soar das trombetas celestes, possivelmente com o toque da sétima trombeta, o Senhor descerá dos céus com um alarido, com voz de arcanjos, e então os que tiverem morrido salvos por Jesus Cristo ressuscitarão e de imediato os que forem salvos e estiverem vivos serão transformados, e a seguir os ressuscitados e os transformados serão transladados através das nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. A ressurreição, a transformação e o translado acontecerá numa fração de segundos, num piscar de olhos. Os irmãos podem conferir o texto, se desejarem, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 17, e 1 Coríntios 15, 52. Pode ler o capítulo 15 todo de 1 Coríntios, e vocês, para entenderem completamente, porque esse texto fala também da ressurreição e como será o nosso corpo ressuscitado. O arrebatamento, meus irmãos, será um acontecimento único, um milagre, um acontecimento sobrenatural, inexplicável cientificamente, algo que desafiará as leis da física e das demais ciências. Meu irmão, irmãs queridas, se o arrebatamento da igreja ocorresse agora, nesse instante, você estaria preparado, preparada para ele? A Bíblia é clara ao recomendar-nos vigilância para que naquele dia não sejamos surpreendidos. Amados e amadas do Senhor, não descuidem. Estejam sempre prontos para aquele dia glorioso, aquele que será para o salvo o dia mais maravilhoso, pois será o dia do seu encontro com o Senhor Jesus nas nuvens. Não descuidem, queridos, não descuidem. A Bíblia diz que o arrebatamento será rápido, inesperado e surpreendente para muitos, e aqueles salvos que estiverem vivos e comprometidos com o pecado, ou houverem morrido nessa condição, envolvidos com os prazeres pecaminosos, serão deixados para trás. Novamente pergunto, você está preparado, preparada? Você está pronto para ouvir o seu chamado? De um momento para o outro, o Senhor Jesus mandará tocar as trombetas, conclamando os crentes a subirem. Você está atento? Ou está prestando mais atenção aos interesses desta vida física do que aos interesses espirituais? Estejamos, meus amados, devidamente apercebidos. Meus irmãos, tomem posição, a fim de que não sejamos pegos de surpresa, não sejamos deixados para trás, ou se fisicamente mortos, sejamos deixados no estado intermediário até que o milênio aconteça, e então, quando todos teremos que comparecer perante o trono branco para o juízo final. Vou repetir
esse parágrafo aí. Estejamos devidamente apercebidos, meus irmãos, minhas irmãs, a fim de que não sejamos pegos de surpresa, não sejamos deixados para trás, ou, se fisicamente mortos, sermos deixados no estado intermediário até que o milênio aconteça. E então, quando todos tivermos que comparecer perante o tribunal, então sim, sejamos ressuscitados para o julgamento final. Eu não quero esperar esse tempo. Eu não quero esperar a segunda ressurreição. Desejo estar na primeira ressurreição. Irmãos, conheço muitos crentes que se acham adormecidos espiritualmente. Paulo escreveu aos crentes em Éfeso, dizendo que era a hora de despertarem do sono. O mesmo digo eu, hoje, para aqueles que me ouvem e estejam sonolentos espiritualmente. Despertem, irmão. Acordem. Levantem-se e saiam desta mornidão espiritual. O arrebatamento dos salvos, fiéis, daqueles que fazem parte da igreja que será arrebatada por Jesus, será necessário, pois o Senhor não permitirá que a sua igreja passe pela tribulação que se abaterá sobre a terra, numa espécie de juízo sobre as nações e os homens ímpios. Os crentes que ficarem para trás ainda vão procurar manter os cultos e a adoração a Deus naquele período, mas serão perseguidos e muitos serão mortos fisicamente por ordem do anticristo, a besta que estará governando as nações. A tribulação, meus queridos, será um período de muita angústia na história humana. E a angústia será tão intensa que os ímpios declararão, conforme profetizado, quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Quero ler para os irmãos alguns textos que falam sobre esses acontecimentos. Sofonias 1,14. O dia do Senhor se aproxima e está próximo. Dia em que amargamente clamará o homem poderoso. Jeremias 30, versículo 7. Porque aquele dia será um grande dia, dia que nunca houve outro semelhante, dia de angústia para Jacó. Ele, porém, estará salvo dele. Apocalipse capítulo 6, versículos 15 e 17. E os reis, os poderosos, os grandes, os tribunos, os ricos, todos servos, se esconderão nas entranhas dos montes, nas cavernas, dizendo: desabem sobre nós e esconda-nos da presença daquele que está julgando no trono e livra-nos da ira do Todo-Poderoso, porque é chegado o dia da sua ira e quem poderá escapar? Apocalipse 3:10. Como guardaste a minha palavra, a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre a humanidade, para punir os que estarão sobre a terra. Meus queridos, a igreja do Senhor não passará pelo período da tribulação, pois terá sido transladada e estará fisicamente nos céus, onde os crentes fiéis que comporão a sua membresia, a membresia da Igreja de Cristo, estarão recebendo os galardões prometidos pelo Senhor, que serão conferidos a cada um de nós, de acordo com as nossas obras desempenhadas como servos aqui. Eu disse, a Igreja de Cristo não estará aqui, mas falei há pouco que muitos ficarão para trás. Não será a Igreja de Cristo, será a Igreja dos homens, composta de salvos, sim, mas salvos que ficaram para trás.
e que sofrerão a tribulação, passarão por momentos de angústia antes do julgamento final. Enquanto a igreja estiver nos céus participando da grande festa celestial, as bodas do Cordeiro, e os salvos estiverem recebendo das mãos do Senhor os galardões a que farão jus, a terra, meus queridos, estará vivendo um tempo de tormenta que profeticamente, segundo profetizou Daniel, terá a duração de 1 semana de anos, ou seja, 7 anos. Confira lá, Daniel 9:27. Na primeira metade dos 7 anos, a besta, que é o anticristo, com manobras e arranjos políticos, assumirá o governo das nações e tentará estabelecer o que será chamado de uma nova ordem mundial. Já se ouve falar dessa tal nova ordem mundial. Na segunda metade da semana de anos, ela se revelará, na segunda metade de anos, ele, o anticristo, se revelará, mostrará a todos quem ele realmente é. E então começará a grande e terrível tribulação que só terá fim com a intervenção do Senhor Jesus, que virá acompanhado de anjos por sua igreja, 7 anos antes arrebatado, a igreja de Cristo. Vou para a conclusão, irmãos. Volto a fazer algumas perguntas impertinentes, mas que são pertinentes, que estão dentro da minha preocupação. É impertinente em relação ao incômodo que eu causo a você, mas são a propósito, por isso as considero pertinentes no meu contexto. Estará você entre os que serão arrebatados ou transformados, ser vivo no dia do arrebatamento? Estará você nos céus, participando da festa celestial, enquanto o mundo estiver sob pressão e opressão do governo do anticristo? Virá você acompanhado de anjos e acompanhando o Senhor no dia em que ele retornar à terra? Amados, a promessa do arrebatamento é uma realidade escatológica aguardada com ansiedade pelos salvos. Não é uma fantasia cristã escatológica, mas uma promessa bíblica, profetizada. O livro do Apocalipse diz que feliz é aquele que participará da primeira ressurreição. Disse ainda há pouco que eu desejo estar nessa primeira ressurreição. E aí está o texto dizendo que feliz, bem-aventurado é aquele que participar da primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Você estará entre os da primeira ou da segunda ressurreição? Amigo, se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor, se você ainda não pode ser contado entre aqueles que serão arrebatados, convide-o para ser o seu Senhor. Convide-o agora mesmo. Peça perdão pelos teus pecados e viva uma vida de fidelidade espiritual, aguardando aquele grande e importante dia, o dia da tua ressurreição para o arrebatamento, o dia do teu translado daqui para a cidade celestial. Quero orar contigo e eu convido então a abaixar tua cabeça e a orar ao Senhor. Senhor, agradeço-te por esta mensagem. Peço que me perdoes os pecados e escrevas meu nome entre
os salvos, aqueles que, pecadores, foram por ti justificados. E agora, com base no teu precioso sangue, Senhor, purifique-me e que nenhuma condenação pese sobre mim, pois quero escapar do dia da tua ira. Ajude-me a ser fiel a ti, pois para isso me esforçarei. Oro em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, espero que esta transmissão possa ter abençoado a sua vida. Se você, amigo, desejar mais esclarecimento, ligue para a nossa igreja. A secretária vai me encaminhar a sua dúvida. Ligue para 2447-0313 e exponha a sua dúvida. Nós teremos prazer em abençoá-lo, em ajudá-lo. E se você tomou alguma decisão com base nessa mensagem, também nos informe. Escreva para a igreja ou fale conosco, utilize uma das nossas mídias para que possamos continuar te ajudando e abençoando. Oremos encerrando. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam sobre essa congregação online, desde agora e para tudo sempre. Amém. Voltem a sintonizar o nosso canal no próximo sábado, às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica, doutrinária. E no domingo, às 10h30, para o nosso culto presencial que será transmitido. A propósito, quero convocar os irmãos que possam estar conosco para participarem conosco no próximo domingo da mesa memorial do Senhor. Será dia da ceia do Senhor. Que Deus vos abençoe. Amém. Oi, pessoal, o Panorama Bíblico de hoje vai falar do livro 1 Reis. Bom, o autor ele não é totalmente conhecido, não existe uma unanimidade, mas possivelmente um profeta ali contemporâneo de Jeremias. 1 Reis ele descreve o quanto o povo rejeitou, desprezou a aliança que o povo de Israel tinha com Deus. Ele vai falar ali de que poucos foram os reis que foram obedientes a essa aliança, e o castigo de Deus foi o cativeiro, primeiramente na Síria e depois ali por 70 anos na Babilônia. O povo foi levado como escravo para uma terra estranha, e não podia ali, não tinha a mesma liberdade de cultuar a Deus. O livro ele vai mostrar como Deus está sempre pronto a perdoar o seu povo, desde que haja confissão e arrependimento. Deus pune os duros de coração, que não reconhecem o seu pecado, mas perdoa aqueles que têm o coração arrependido. A adoração a Deus ela deve ser exclusiva a Deus. O livro trata disso, da questão do quanto Deus rejeitou a idolatria, o quanto Deus condenou a idolatria do povo, E ela foi a grande causadora da destruição do cativeiro na Babilônia. O livro vai tratar também da sucessão de Davi, de um reino próspero, para o seu filho Salomão, que também teve um reino muito próspero. Vai tratar da divisão dos reinos de Judá e Israel por Jeroboão, que foi o filho rebelde de Salomão, que governou em pecado de idolatria, e dos ministérios proféticos, de Elias, Eliseu, e a renovação dessa aliança Ezequias. Então, que essa leitura possa abençoar a sua vida.